Olá, bom dia. Hoje é 28 de fevereiro de 2024. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde, ele livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, que Deus livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória. Conselho de Deus para você: quando você for sair, entregue sua vida a Deus, peça para Deus lhe proteger, lhe guardar. Se você for na bodega, na esquina, em qualquer canto que você for, então, lembre-se sempre, Deus e Jesus Cristo lhe ama muito e quer lhe salvar. Então, Deus ele quer salvar quem? Todos os seres humanos Deus quer salvar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é através de crer. Crer, lógico, e passar a seguir os ensinamentos, é importante. Uma coisa eu digo para você, eu não faço vídeos para o mal de ninguém, nem visando o mal de ninguém, nem influenciando o mal de ninguém. Então, os vídeos da palavra de Deus é mostrando os acontecimentos bíblicos, mostrando a palavra do Senhor, simplesmente. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão por falta de comum acordo, por falta de acordo entre quem? Entre os apóstolos, os discípulos que estavam seguindo Jesus. Então, eles queriam chegar em uma decisão de assunto resolvido. Esse assunto resolvido era o quê? Era que nem Paulo queria atrapalhar Jesus e Deus, nem Barnabé, nem os anciões, nem os apóstolos. Só que pessoas que eram do rito mosaico, no caso que circuncidava, e em Israel toda criança com 8 dias de nascido era circuncidado, era lei, e eu acredito que hoje ainda seja lei, lá em Israel. Então toda criança em Israel tinha que ser circuncidada. Então esses israelitas, como Paulo e os demais apóstolos, eram circuncidados. Só que Jesus ele ensinou que para ser salvo bastava crer nele, aceitar e se batizar e seguir os ensinamentos, os mandamentos dele. Coisa que aos olhos dos fariseus e dos escribas e de muitos dos sumos sacerdotes era algo errado, algo incorreto, algo que não podia porque eles criam na lei de Moisés. Então, eles não passaram a crer no Senhor Jesus Cristo, no que Jesus Cristo estava ensinando. Bom, eles estavam certos porque eles estavam crendo no que eles tinham aprendido. Jesus estava certo porque era a nova maneira que Deus mandou o ser humano fazer e viver. Só que eles passaram a estar errados por o fato de não estar, naquele momento, naquele tempo, seguindo um novo ensinamento do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Vou mostrar para você algo. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 105. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Só que Jesus disse assim: ó pessoal, discípulos, multidão que me segue, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação mais era através de crer. Então a salvação, todo aquele que crê será salvo. Coisa boa. Tendo dito Paulo e Barnabé, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, então o que eu digo para você? Que Paulo e Barnabé queriam ensinar o que Jesus tinha passado. Os irmãos da Judéia queriam ensinar que a salvação era através da circuncisão. Sendo que Jesus ensinou ser salvo através de crer, aceitar ele, se batizar e através de seguir os ensinamentos dele. Aí Paulo teve essa contenda com eles para poder convencer eles a voltar a crer nos ensinamentos de Jesus Cristo, no qual é do Pai Celestial. E hoje em dia, quem crê, quem lê, simplesmente é salvo. Jesus, ele quer salvar todos. Resolveu que Paulo, Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então Paulo, de maneira alguma, Paulo pegou uma espada, uma lança. Paulo, de maneira alguma, deu nenhum murro, nenhuma pausada, nenhuma pedrada, nem brigou. Simplesmente a discussão foi contenda com palavras e Paulo foi a Jerusalém. E ele, sendo acompanhado pela igreja, passaram pela Fernice e por Samaria,
contando a convenção dos gentios e dava grande alegria a todos os irmãos. Então as pessoas, Paulo passou a contar a convenção dos gentios, o povo que nasceu fora do território de Israel. E dava grande alegria a todos os irmãos. Então os irmãos, quando ouviu falar que os gentios estavam aceitando Jesus, se batizando, crendo, tendo fé, então todos ficaram alegres. Olha só, é isso que eu e você temos que fazer. Poxa, alguém aceitou Jesus? Alguém se batizou? Alguém está falando de Deus? Alguém está amando o próximo, respeitando, tratando bem, não fazendo mal? Oh, glória a Deus, aleluia. Simplesmente isso é seguir Jesus. Isso é seguir Jesus. Maria, mãe de Jesus, seguia Jesus. Maria ensinou os apóstolos assim, ó, fazei tudo o que eles vos disseram. Chegou um momento que os apóstolos e os discípulos receberam uma palavra de Maria, um mandamento de Maria. Fazei, ó, vós, fazeis tudo o que ele vos disser. Veja bem, no início, Maria falou isso para eles. Então, era muito importante obedecer o que Jesus ensinou. Hoje é importante? Você sabe que o direito humano, direitos humanos, justiça, direitos humanos, justiça, a ONU, o órgão das Nações Unidas, todos eles buscam a seguir os ensinamentos de Jesus, que se refere ao bem do próximo. E veja o que aconteceu. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciavam quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Olha só. Então, chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos. Por que eles foram recebidos? Porque eles estavam falando de Deus e de Jesus Cristo. Eles estavam falando conforme a palavra. Então, quem fala conforme a palavra deve ser recebido por aqueles que creem e por aqueles que não creem, porque está falando em Deus, o Pai Celestial. Isso é inteligência. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Olha só. Então, alguns dos fariseus, eles tinham crido, tinham se convertido. Os fariseus, os abençoados fariseus, eles tinham crido. Creram no propósito de salvação. Aceitaram Jesus e se batizaram. Passaram a seguir. De repente, veio na mente deles, no psicológico deles, a passar a ensinar, a circuncidar e a seguir a lei de Moisés. Aí foi aonde eles passaram a sair do ensinamento de Jesus Cristo, que era o mesmo ensinamento de Deus, que era o mesmo ensinamento de Deus que Moisés tinha dado para Moisés, que Deus tinha dado para Moisés. Só que Deus passou a dar um novo testamento, no qual Moisés era o antigo, mas Deus deu um novo testamento, o qual era aquilo que deveria ser praticado, vivido, como hoje também, como naquele tempo. Isso foi a questão, não era briga de querer desobedecer a lei de Moisés, a lei de Deus. Não, de maneira alguma. A lei de Deus, a lei de Moisés é muito importante, muito séria. E como um grande homem de Deus, que eu não vou citar o nome, disse, o Evangelho é a lei explicada. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar estes assuntos. Olha só. Então, congregaram-se, se reuniram todos, os apóstolos e os anciões, para considerar esse assunto. E chegar em uma decisão de compreensão, tanto para os apóstolos, como para os judeus, que era fariseu, como para os gentios. E o bom é que chegou em uma boa decisão, um bom entendimento, um bom conselho, um bom esclarecimento para eles. Depois, mais na frente, se você crer e ouvir, você vai entender. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Então Paulo também recebeu isso, o apóstolo Paulo também. Então Pedro se levantou e falou isso. Aí depois tem um restante.